Olá, bem-vindo ao segundo videoconcerto do Grupo Prelúdio 21. O grupo é um coletivo de compositores integrado por Alexandre Schubert, Pauxi Gentil Nunes, Caio Sena, Marcos Lucas, Nédia Nassaro e por mim, José Orlando Alves. O grupo foi criado em 1988 e está em plena atividade até a presente data. As atividades atualmente estão vinculadas ao Centro Cultural Justiça Federal, onde realizamos nossos concertos nos últimos sábados de cada mês, sempre às 15 horas. Quem acompanha os nossos concertos no CCJF sabe que cada compositor subia ao palco e falava um pouco sobre a peça que seria interpretada. Nesse segundo concerto, procuramos um novo formato para as falas que foram retiradas de uma reunião virtual do grupo, realizada justamente com o propósito de apresentar esse diferencial. Um grande abraço a todos. Oi, gente. Vou falar então da minha música, então, tá? O título dela é Meteoritos. É uma peça para voz, flauta, piano e sons eletrônicos. Se eu me lembro bem, foi uma peça que eu retomei um trabalho de música mista, de misturar sons eletrônicos com uma performance ao vivo. E, como de costume, vou usar um texto poético para falar da minha música. Meteoritos. Ar, atrito, silêncio. O ar nos engole, engolimos o ar que nos engloba. Mas nos atrevemos a reinventar o ar, que é som em potencialidade. Música é a arte de cortar o ar.
A minha peça também tem um pouco esse caráter, né, aforístico, mas eu chamei elas de micropeças. São para violino solo e foi escrita para o Ayran, né, o Ayran Nicodemo. Ele teve uma época que ele fez um projeto de fazer um CD só com música para violino solo. Aí ele fez uma chamada de obras. Eu me lembro dessa Você lembra história. disso? Aí ele fez uma chamada de obras e tal, aí a peça iria ser gravada nesse CD, mas por enquanto ele não foi adiante com o projeto. Mas aí a gente fez um concerto do Prelúdio 21 lá no CCJF já há alguns anos, acho que foi em 2018, e aí ele tocou lá as peças, né? Então a primeira assim tem um caráter mais vivo e como eu tocava violino, eu gostava de fazer algumas coisas com cordas duplas, assim, nas cordas graves. Aí eu resolvi usar isso, né, que era uma coisa que eu gostava de tocar, para fazer a peça. Né, o segundo movimento também tem uma questão assim de usar essa sonoridade das cordas duplas, aí já numa região mais aguda, os acordes. Eu acho que essa peça ela tem um pouco disso da época que eu tocava violino, né? E o último movimento, eu acho que é o movimento assim mais que tem um caráter mais virtuosístico, que tem uma questão rítmica também que eu também gosto de usar, compassos assim alternados e também tem uma coisa de usar o sonoridade, né, o ponticello, né, uma sonoridade um pouco mais ácida assim, junto com, né, com forma de tocar normal. Eu acho que ele tocou muito bem naquele dia lá no CCJF. Né? Então, por isso que eu escolhi esse vídeo para a gente apresentar aí no nosso concerto.
Bom, então eu vou Acho falar que da minha música. Eu vou apresentar uma peça para piano, uma gravação de uma peça que eu toquei no CCJF. Acho que não sei se foi ano passado, 2018, acho que possivelmente 2018. E se chama Aquilo que Importa. Ela é dedicada ao Tomás Improta, pianista, que é uma pessoa que eu admiro muito. E inclusive imita um pouco o estilo jazzístico dele, né? E o interessante, na verdade, da peça é que foi gravada pelo próprio Tomás Improta, que tá ali presente. Não é uma gravação muito boa, mas eu vou mexer nessa gravação. Mas, assim, isso que é legal. Ele estava lá presente, aí eu toquei a peça. Uma peça muito curta, mas uma peça que tem um significado para mim bom, importante. Então, Aforismos foi feito por Duba René Cheia e estreou no Salão Dourado do Fórum de Ciência e Cultura em 2008. Mas o Du já tocou em outros lugares também. Inclusive, essa gravação que eu vou mandar é de uma turnê dele chamada Brasileiríssimo, né? Lá pelos Estados Unidos, num circuito de universidades, né? E é uma peça em 3 movimentos. O primeiro se chama Explosivo, e tem bem essa característica, né, do nome, né? Tem uma peça mais forte em termos de gestuais, assim, tem umas interferências de piano com os clusters e umas coisas. É um movimento mais ou menos serial. Eu parti de uma série e eu estava estudando um pouco aquele negócio das multiplicações, do Boulez. Então tem umas coisas assim de gerar harmonias a partir desses processos e tal. E o segundo movimento se chama Noturno, homenagem a Takemitsu. É um compositor que eu gosto bastante e também tenho uma admiração enorme assim pela música dele. Então ela tem um quê de música japonesa, tem uma coisa assim de usar a flauta meio em alguns momentos, né, como se fosse o shakuhachi, né, que é aquela flauta oriental. Tem a coisa de silêncios muito expressivos, né? Porque eu estava lendo sobre esse negócio do mar,
que é um conceito japonês, que é o silêncio expressivo entre dois objetos, né? O silêncio preenchido, né, de uma maneira expressiva. Então, eu procurei usar essas coisas. E também algumas escalas que o Takemitsu usava, aquela escala In, né, que é uma escala pentatônica, cromática. Então, é um movimento assim, de homenagem ao Takemitsu. O terceiro movimento é o mais convencional, talvez. É um movimento mais curtinho, para servir de final mesmo. E tem uma coisa de harmonias espelhadas e contrapõe esse material com umas coisas que lembram canto de pássaro. Então, eu acho que esse movimento tem bem a cara de Messiaen. Ele usa a escala octatônica, ele usa a harmonia espelhada. Então é isso. Harmonia espelhada, você tá falando. Harmonia espelhada para você é o que? Aquele negócio de intervalo igual em cima, embaixo, e Que vai. tem um eixo no meio, assim, né? De vez em quando eu gosto de usar isso. Chama O eixo aforismos. de inversão está bem no meio do. A peça se chama aforismos porque são movimentos curtos, né? E o aforismo é isso, é uma sentença muito breve e ao mesmo tempo muito densa, né? Que geralmente tem um preceito moral, né?
Então, eu escolhi uma peça antiga, composta em 1996, em dó menor. Na realidade, eu escolhi essa peça. É uma peça muito antiga, mas eu estou numa fase assim que eu estou gostando demais dessas peças antigas. Estou curtindo, estou querendo voltar no passado, esquecer os trítonos, os semitons. Eu amo suas voltar a escrever em dó menor. Sim, aí, bom, essa peça tem uma curiosidade. Ela começa com si bemol, lá, dó, si b4, que é bar, né? Como escreve, como ele próprio assinava, em várias peças. E eu parti dessa ideia, eu não me lembro bem porquê, foi uma peça muito feita muito rápido, porque tinha um concerto, foi estreado num concerto que tinha Estela, é uma peça para, antes de falar, né, é uma peça para trompa, oboé, trompa, piano.
O boé era o Juste, a trompa o Joab e o piano era com a Estela. E era um concerto na Unirio, eu trabalhava na Unirio, em 1996, e era um concerto que ele pediu, o Juste sempre me incentivou muito, eu agradeço muito o Juste, porque ele sempre teve um carinho especial pelas minhas peças, enfim, estreou peça com orquestra e tal. E o Juste me pediu essa peça, era para ser tocada junto com um concerto dessa formação, com peça da Marisa Rezende, que é muito legal, muito bonito, inclusive está no meu canal, e uma peça do Davi Chandler, também para essa formação. Então, era um concerto com essas 3 peças. Eu não sei se eu falei tudo. A peça tem uma forma A, B, A, linha. Né? O A é lento, o B é rápido e o A' é uma variação desse trecho inicial lento.
Então, assim, é o trio é o que foi gravado no CD do Abstrai, né? Foi tocado lá na Cidade das Artes. A gente participou de um festival de música de câmara. E é um trio que toca o Pedro Bittencourt, o Daniel Serali e o Fábio Adur, quer dizer, saxofone, guitarra e percussão múltipla. E a história dele é o seguinte, é que o Paulo Dantas, ele programou um concerto do Abstrai que eram só com peças abertas, peças assim que tivessem improvisação ou forma aberta, né? E aí ele me pediu para eu escrever. E aí, assim, para mim era um pouco desafio, porque eu já fiz muitas peças abertas, mas essa peça, eu pensei assim, que eu não quero escrever uma peça totalmente aberta, sabe? Improvisada, assim. Então eu escrevi a peça, e a peça ela tem um dos motivos da peça é uma improvisação. Então a peça vai correndo, e de repente a peça se solta e vira uma improvisação. E isso já ocorre no início. Aí com o passar do tempo, essa improvisação vai aumentando, aumentando, até que tem um momento do meio que vira uma improvisação total. Então é um jogo entre o aberto e o fechado, digamos assim. E é isso. Eles tocaram maravilhosamente bem, assim. E é uma peça que foi gravada também no CD do Abstrai. Essa é a minha peça. Chama Trio.
Obrigado.